E se eu te dissesse que, escondido entre as montanhas do sudeste do Irã, existe um sítio arqueológico que pode mudar tudo o que pensamos sobre o nascimento da civilização humana? Você já ouviu falar de cidades-estados que rivalizavam com a Mesopotâmia? Mas e se uma delas estivesse em solo iraniano, silenciosamente aguardando seu lugar na história? Prepare-se para conhecer Konar Sandal, a civilização perdida que pode reescrever o mapa da antiguidade. Você está no Ecos da História, onde curiosidades escondidas da história ganham vida. Tudo começou de forma inesperada. No ano de 2001, uma forte enchente atingiu o vale do rio Alil, no sudeste do Irã. Quando as águas baixaram, algo extraordinário surgiu da lama. Tumbas antigas, objetos esculpidos em pedra, e uma cidade inteira adormecida sob a terra. Os arqueólogos chamaram o local de Konar Sandal, 2 montes próximos à cidade de Jiroft, em uma região cercada por montanhas e deserto. Ali, descobriram vestígios de uma civilização desconhecida, com templos, muralhas e artefatos de beleza impressionante. Mas quem havia vivido ali? E por que essa civilização desapareceu sem deixar sequer um nome na história? Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Imagine o silêncio do deserto quebrado apenas pelo som das pás cavando. A poeira sobe como um véu dourado, e debaixo dela, uma parede antiga começa a aparecer. O coração dos arqueólogos dispara. Não era apenas um muro, era o início de uma cidade inteira. A cada camada removida, Konar Sandal revelava um novo segredo. E o mundo arqueológico percebia que estava diante de algo muito maior do que esperava. Os especialistas sabiam que o local tinha potencial, mas ninguém imaginava tamanha grandiosidade. Sob a areia, encontraram os restos de uma cidadela monumental, ampla e complexa. Torres, escadarias e janelas se erguiam como fantasmas de barro, desafiando o tempo. Tudo indicava que ali viverá um povo que dominava a arte de planejar cidades. Um povo que entendia de estrutura, beleza e, talvez até de poder. 13 hectares de ruínas podem não parecer muito quando falamos em cidades modernas. Mas, para o mundo antigo, isso era o equivalente a uma metrópole vibrante. E pensar que tudo isso estava enterrado sob um deserto silencioso por milênios é quase poético. Ali, entre o calor e o pó, repousava uma das cidades mais antigas e misteriosas da Terra. E agora, finalmente, ela começava a contar sua história. As paredes de adobe ainda conservavam marcas de mãos, como se os construtores quisessem deixar sua assinatura. Escadarias levavam a salões amplos, e janelas cuidadosamente alinhadas deixavam a luz do sol entrar. As torres, mesmo em ruínas, ainda pareciam vigiar o horizonte. Tudo transmitia um senso de propósito e harmonia. Konar Sandal não era improviso, era engenharia com alma. Nos corredores subterrâneos, algo ainda mais impressionante aguardava. Arqueólogos descobriram oficinas inteiras dedicadas à escultura em pedra. Lá estavam os vasos de clorita, cheios de detalhes tão finos que pareciam obra de joalheiros. Serpentes entrelaçadas, águias de asas abertas e figuras misteriosas decoravam cada peça. Era como se a pedra falasse, e cada traço fosse uma frase de um idioma perdido. Esses vasos não eram simples utensílios. Eram verdadeiras obras de arte, criadas com paciência e precisão. Os desenhos seguiam padrões complexos e simétricos, como se obedecessem a um código sagrado. Talvez contassem mitos, lendas ou rituais que guiavam o povo de Konar Sandal. Ou talvez fossem apenas a maneira que encontraram de mostrar ao mundo que dominavam a arte. Os estudiosos notaram que muitas dessas figuras eram universais. Criaturas aladas, serpentes duplas, símbolos do sol e da fertilidade, temas que aparecem em várias civilizações. Mas o curioso é que, em Konar Sandal, essas imagens surgem antes de outras culturas conhecidas. O que isso quer dizer? Será que o Vale de Alil foi o primeiro a contar essas histórias que depois cruzaram continentes? Cada peça parecia conter uma pergunta, e cada resposta levava a um novo mistério. Era como montar um quebra-cabeça de 1000 peças, faltando metade delas. Mas mesmo assim, o desenho começava a surgir. Uma civilização perdida, antiga e ousada. Uma cultura que, de algum modo, se adiantou ao seu tempo. Com o passar das semanas, mais estruturas foram aparecendo. Salas, ruas, pátios e o que parecia ser um grande templo central. Tudo organizado de forma planejada, não aleatória. Havia lógica, proporção e até beleza nas proporções da cidade.
Conar Sandal não era apenas ruína, era um manifesto de inteligência. Os arqueólogos começaram a perceber algo intrigante: nada ali parecia copiado. As técnicas de construção, o estilo artístico, até os motivos simbólicos, tudo era original. Não havia traços diretos da Mesopotâmia nem de outras culturas vizinhas. Era como se aquele povo tivesse inventado seu próprio modo de viver e de criar. E essa originalidade começou a causar alvoroço no mundo acadêmico. Alguns estudiosos batizaram essa cultura recém-descoberta de cultura de Giroft. Para eles, Conar Sandal era o coração pulsante de uma civilização esquecida. Um centro de saber, comércio e espiritualidade que floresceu há milênios. E o mais espantoso, teria existido ao mesmo tempo que Uri-Lagak, cidades sumérias famosas. Isso colocava o Irã no mapa da antiguidade de um jeito que ninguém esperava. Mas nem todos aceitaram essa ideia com facilidade. Alguns arqueólogos mais conservadores franziram a testa e disseram: calma lá. Afinal, aceitar que outra civilização tão antiga quanto a Mesopotâmia existiu exigia repensar livros inteiros. E convenhamos, mudar a história não é algo que os historiadores fazem de bom grado. Mesmo assim, as evidências continuavam surgindo, teimosas como o deserto. A dúvida se tornou inevitável. Seria Conar Sandal uma civilização totalmente independente? Ou apenas uma ramificação esquecida do poderoso Império Elamita? Essa pergunta ecoa até hoje entre os pesquisadores. Mas para quem vê as ruínas de perto, a sensação é de estar diante de algo singular. O que mais chama atenção é o equilíbrio entre simplicidade e sofisticação. As construções não exibem luxo exagerado, mas revelam domínio técnico. Tudo foi pensado para durar, resistir e servir. E, de certa forma, ainda cumpre esse papel: resistir ao tempo e servir à curiosidade humana. Conar Sandal é uma aula viva de arquitetura e mistério. Pense nisso, enquanto o Egito ergueu pirâmides e a Mesopotâmia zigurates. Conar Sandal construiu cidadelas de barro que desafiaram milênios de erosão. E tudo sem blocos de pedra gigantes, apenas com engenho e determinação. Talvez não buscassem tocar o céu, mas sabiam como permanecer na terra. E essa é uma forma de eternidade ainda mais admirável. O povo de Conar Sandal parecia ter domínio sobre materiais simples. Barro, pedra, madeira, nada de metais preciosos, nada de ostentação. Mas o que faz uma civilização grandiosa não é o brilho, e sim o legado. E o legado deles estava em cada linha gravada nas paredes. Linhas que o vento do deserto tentou apagar, mas não conseguiu. Você consegue imaginar o cotidiano ali? Ruas movimentadas, artesãos moldando vasos, crianças correndo entre os pátios. A fumaça das fornalhas subindo enquanto o sol dourava o vale. Um lugar onde o trabalho e a fé caminhavam lado a lado. Talvez pareça distante, mas foi isso que um dia chamaram de lar. E aqui entra um toque curioso. Os arqueólogos contam que, às vezes, ao limpar o barro antigo, encontravam marcas de dedos deixadas há milhares de anos. Olhe isso, dizia um pesquisador, alguém tocou aqui antes de nós. Uma lembrança silenciosa de que, antes da história, sempre houve humanidade. Conar Sandal começa a ganhar vida na imaginação de quem a observa. Não como ruína, mas como palco de uma história esquecida. Cada torre caída é um monumento à engenhosidade humana. Cada fragmento, um lembrete de que o tempo guarda mais do que destrói. E quanto mais se descobre, mais perguntas surgem. Quem eram essas pessoas? De onde vieram? E por que desapareceram tão de repente? Nenhuma dessas perguntas tem resposta definitiva. Mas é justamente isso que faz Conar Sandal ser tão fascinante. Alguns pesquisadores acreditam que mudanças climáticas podem ter levado ao abandono. Outros falam em migração, guerras ou colapsos econômicos. Mas a verdade é que, quando o deserto tomou conta do vale, o mundo esqueceu. E talvez, só agora, estejamos prontos para escutar o que aquelas paredes tentam dizer. Conar Sandal esperou pacientemente pela nossa curiosidade. Há quem diga que a cidade foi engolida pela poeira e devolvida apenas quando o homem estava preparado para entender. Poético demais? Talvez. Mas a história gosta dessas ironias. O passado sempre reaparece quando mais precisamos de respostas. E Conar Sandal reapareceu justamente quando pensávamos que sabíamos tudo sobre as origens humanas. Coincidência? Ou destino arqueológico? É curioso como a areia pode ser generosa. Ela esconde,
mas também preserva. Ela apaga, mas também protege. E no caso de Konar Sandal, ela fez as duas coisas ao mesmo tempo. Guardou o segredo e, depois de milênios, o devolveu ao mundo. Hoje, cada nova escavação revela não só objetos, mas fragmentos de identidade. Pedras que contam sobre fé, trabalho e sonhos. E, de certa forma, também contam sobre nós. Porque entender o passado é, em parte, entender de onde viemos. E talvez até vislumbrar para onde vamos. Konar Sandal não é apenas uma cidade perdida. É um lembrete de que a história humana ainda está sendo escrita, que há páginas soterradas esperando ser lidas. E que, às vezes, os maiores impérios não deixam coroas, deixam perguntas. E é nelas que mora o verdadeiro poder de reescrever a história. As descobertas em Konar Sandal não paravam de surpreender. Quando os arqueólogos analisaram as pedras dos artefatos, perceberam algo que desafiava a lógica. Elas não vinham apenas das montanhas ao redor do vale. Algumas provinham de regiões muito distantes, atravessando fronteiras e desertos. Era o primeiro sinal de que aquela cidade estava conectada a um mundo muito maior. As análises revelaram traços de minerais vindos do Afeganistão, do Golfo Pérsico e até do Vale do Indo. Isso queria dizer que, há milhares de anos, Konar Sandal participava de rotas comerciais internacionais. Um ponto estratégico, onde o Oriente e o Ocidente trocavam riquezas e ideias. Em outras palavras, o Vale do Alil era uma encruzilhada do mundo antigo. E tudo indicava que seus habitantes sabiam muito bem disso. Imagine essa cena. Caravanas de camelôs atravessando o deserto sob o sol ardente, transportando lápis-lazuli, ouro e prata. Mercadores conversando em idiomas diferentes, trocando tecidos, pedras e histórias. No meio de tudo isso, Konar Sandal prosperava, pulsando como o coração de um império invisível. Era como se cada grão de areia testemunhasse o vai e vem de uma globalização muito antes do tempo. E não era só comércio. Ali também floresciam a arte e a espiritualidade. Os artesãos locais transformavam matérias-primas vindas de terras distantes em esculturas e vasos de beleza única. Eles não apenas negociavam, reinterpretavam o mundo ao seu redor. Konar Sandal não comprava cultura, criava sua própria. Os arqueólogos encontraram evidências de que as oficinas funcionavam como verdadeiras fábricas antigas. Ali, grupos especializados poliam pedras, moldavam vasos e esculpiam detalhes minúsculos. Havia organização, hierarquia e até sinais de padronização. Isso mostra que não era um povo primitivo, mas uma sociedade de alto nível técnico e artístico. Um lugar onde o trabalho era arte e a arte, uma forma de identidade. E sabe o que é mais curioso? Nenhum outro centro do período parecia reunir tantos estilos diferentes em um só lugar. Em Konar Sandal, as influências se misturavam como cores em uma pintura. Era como um enorme bazar cultural, onde cada ideia estrangeira ganhava um toque local. O resultado era um estilo tão único que se tornava impossível imitá-lo. O vale era fértil, irrigado por canais que traziam a vida para o deserto. Mas era a mente de seu povo que realmente florescia. Eles sabiam negociar, construir e, acima de tudo, preservar o conhecimento. Nada ali parecia feito por acaso. Tudo tinha propósito, precisão e beleza. As rotas comerciais que passavam por Konar Sandal eram vitais para o mundo antigo. Elas ligavam a Mesopotâmia ao Vale do Indo, cruzando montanhas e mares. E, no meio desse trajeto gigantesco, o povo do Irã mantinha as portas abertas para o fluxo de ideias. Cada viajante que passava deixava um traço de sua cultura. E cada traço se transformava em algo novo, inteiramente deles. Podemos dizer que Konar Sandal era uma espécie de internet da antiguidade. Em vez de cabos e telas, havia rotas de areia e caravanas. Em vez de mensagens digitais, trocavam objetos, símbolos e saberes. E, assim como hoje, o que importava não era só o que chegava, mas o que se criava a partir disso. Um verdadeiro intercâmbio de mentes e civilizações. Alguns arqueólogos brincam dizendo que, se houvesse passaporte naquela época, o de Konar Sandal seria o mais carimbado do mundo antigo. Ali chegavam mercadores da Índia, da Mesopotâmia e das montanhas do Afeganistão. Todos levavam algo e voltavam com outra coisa, talvez até com novas crenças. E, como bons anfitriões, os moradores sabiam que todo visitante trazia um pedaço da história. O mais impressionante é que tudo isso acontecia há mais de 4.000 anos.
muito antes das grandes rotas da seda e dos impérios do Mediterrâneo. Conar Sandal já era um ponto de convergência entre mundos. Um lembrete de que a civilização humana começou a se conectar muito antes do que imaginamos. E talvez o termo globalização devesse ter sido inventado ali. Os estudos mais recentes mostram que até os pigmentos usados nas esculturas vinham de locais distantes. Isso exigia logística, planejamento e cooperação entre povos. Nada disso acontece por acaso. É sinal de um sistema avançado. E você aí achando que o comércio moderno era invenção recente. Eles já faziam acordos muito antes da palavra contrato existir. As oficinas de Conar Sandal também funcionavam como centros de aprendizado. Os jovens artesãos aprendiam com os mestres, repetindo cada movimento até alcançar a perfeição. Era um sistema de ensino prático, passado de geração em geração. E talvez seja por isso que suas criações resistiram ao tempo. Porque o conhecimento, quando compartilhado, sempre deixa raízes profundas. Alguns artefatos encontrados no local mostram influências de estilos vindos de longe. Mas o toque final sempre era local, inconfundível. Os arqueólogos dizem que podiam reconhecer uma peça de Conar Sandal à primeira vista. Havia algo naquele traço, uma elegância misteriosa que nenhum outro povo replicou. E é nesse detalhe que mora o verdadeiro poder de uma civilização. Mas havia algo ainda mais enigmático. Entre os vestígios comerciais e artísticos, surgiram indícios de um sistema de escrita. Pequenos símbolos gravados em argila, ainda indecifrados. Seriam marcas de propriedade? Registros de comércio? Orações? Ninguém sabe ao certo, mas tudo indica que ali nascia um novo tipo de comunicação. Se confirmada, essa escrita mostraria que Conar Sandal também pensava com símbolos, não apenas com ferramentas. E isso muda tudo, porque escrever é mais do que registrar, é planejar o futuro. Imagine, um povo capaz de desenhar ideias e preservá-las para gerações seguintes. Talvez esse tenha sido o segredo da sua grandeza. Não o ouro, nem o comércio, mas a palavra. Quando o comércio se encontra com a linguagem, nasce a civilização. E foi exatamente isso que aconteceu ali. As trocas não eram apenas de bens, eram trocas de sabedoria. Cada objeto carregava uma história, cada símbolo uma intenção. E, no fim, tudo isso se transformou em cultura. Hoje, quando olhamos para as ruínas de Conar Sandal, é impossível não pensar. Como um povo tão distante no tempo pôde entender tão bem o que ainda tentamos aprender hoje? Como conseguiram viver em equilíbrio entre comércio, arte e fé? Talvez a resposta esteja na simplicidade das suas escolhas. Eles sabiam que a verdadeira riqueza está no que se compartilha. E aqui vai um toque de humor histórico. Enquanto muitos povos brigavam por território, o pessoal de Conar Sandal provavelmente discutia o preço de um bom vaso de clorita. E no fim, todos saíam ganhando, o comerciante, o artesão e a história. Porque até as negociações mais simples deixaram marcas eternas. Os arqueólogos dizem que cada escavação ali é como abrir uma biblioteca. Mas, em vez de livros, encontram fragmentos de vida. Cada pedra é uma página, cada vaso uma frase, cada símbolo um pensamento. E juntos, eles formam um livro que ainda estamos aprendendo a ler. Um livro que começou a ser escrito muito antes da própria escrita. A grande lição de Conar Sandal é clara. A civilização não nasceu em um único lugar, nem sob um único nome. Ela floresceu em vários cantos, ao mesmo tempo, conectando mentes e corações. E aquele vale esquecido no Irã era um desses lugares sagrados. Um ponto de encontro onde o passado decidiu começar a se comunicar com o futuro. Talvez seja por isso que, mesmo hoje, Conar Sandal ainda fala conosco. Não em palavras, mas em símbolos, formas e silêncios. Cada fragmento é um eco, cada escavação uma nova lembrança. E a mensagem é simples, mas poderosa. A humanidade sempre foi uma rede, só demorou para perceber isso. Conar Sandal não foi apenas um centro comercial. Foi um centro de ideias, de fé e de criatividade. Ali, o mundo antigo trocava não só mercadorias, mas visões de mundo. E essa troca silenciosa moldou civilizações inteiras. Talvez seja por isso que seu legado ainda pulsa, mesmo enterrado sob a areia. No fundo, Conar Sandal nos ensina algo essencial: que o progresso não nasce da conquista, mas da conexão. Que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em compartilhar.
e que a civilização humana sempre se fortaleceu quando escolheu colaborar. E foi assim que um povo esquecido acabou reescrevendo a história humana. Durante as escavações em Konar Sandal, algo inesperado surgiu entre os fragmentos de cerâmica e vasos quebrados. Pequenos tablets de argila, cobertos por símbolos estranhos e elegantes. Não eram desenhos comuns, nem marcas aleatórias de artesãos distraídos. Esses traços tinham propósito, ordem, e pareciam querer dizer algo. Era como se o silêncio da terra finalmente tentasse falar. Os arqueólogos ficaram em alerta. O formato lembrava escritas antigas, mas não era cuneiforme, nem pictográfico. Os sinais dançavam entre o geométrico e o simbólico, como se misturassem arte e linguagem. A primeira pergunta foi inevitável. Estaríamos diante de uma escrita totalmente nova? Ou seria uma forma ainda desconhecida de um idioma esquecido? Essas pequenas peças começaram a desafiar a lógica histórica. Durante muito tempo, acreditou-se que a escrita nasceu apenas na Mesopotâmia. Mas aqueles tablets pareciam sussurrar outra história, uma história paralela. Se confirmada, Konar Sandal teria criado sua própria linguagem. E isso reescreveria a forma como entendemos o nascimento da civilização. Os especialistas analisaram cada sinal com precisão. Alguns lembravam figuras humanas estilizadas, outros pareciam números ou sons. Havia repetições, padrões, simetria. Nada ali era aleatório, e toda intenção deixa uma mensagem. O problema é que, até hoje, ninguém conseguiu decifrá-la. Imagine encontrar um bilhete deixado há 5.000 anos e não conseguir ler. A frustração e a curiosidade se misturam em igual medida. Cada símbolo é como uma janela entreaberta, deixando escapar apenas um feixe de luz. E os arqueólogos seguem tentando traduzir essa luz em palavras. Talvez o segredo ainda esteja esperando o olhar certo para ser revelado. Alguns estudiosos acreditam que esses sinais possam ser o embrião do linear elamita, um sistema de escrita usado no sudoeste do Irã, tão antigo quanto o cuneiforme. Se essa ligação for real, Konar Sandal seria um dos berços da linguagem escrita, e não apenas um coadjuvante da história mesopotâmica. Seria um segundo epicentro da mente humana se manifestando no barro. Outros especialistas, porém, pedem cautela. Lembram que muitos artefatos foram encontrados fora de contexto arqueológico, e que parte do material original foi saqueado, o que dificulta comprovar a origem. Ainda assim, há algo ali que não se pode ignorar. Os sinais existem, e eles falam, mesmo que ainda não saibamos o que dizem. Há quem veja nessas marcas o reflexo de uma tradição mais antiga, anterior a todas as escritas conhecidas. Um tipo de linguagem simbólica que talvez tenha evoluído de desenhos rituais ou sinais religiosos. Se for verdade, estamos diante das raízes da comunicação humana. Um ponto onde arte, fé e razão começaram a se misturar. E onde o homem percebeu que podia transformar pensamento em traço. O mais intrigante é que esses símbolos aparecem em objetos de uso cotidiano. Selos, potes, placas, nada de livros ou pergaminhos. Isso indica que a escrita de Konar Sandal não servia apenas para guardar palavras. Talvez registrasse comércio, rituais ou até promessas entre pessoas. Em suma, uma escrita viva, feita para o dia a dia, não para museus. Você já pensou no impacto disso? Enquanto outros povos aprendiam a construir casas, esse povo escrevia ideias. Enquanto a humanidade engatinhava, Konar Sandal já rabiscava o futuro. O que será que eles queriam tanto registrar? Talvez contos, talvez orações, ou apenas a eterna vontade humana de deixar um rastro. Em alguns fragmentos, os traços parecem se mover em padrões hipnóticos. Há ritmo, repetição e até o que parece ser entonação visual. É como se as palavras dançassem na argila. Um tipo de poesia antiga, que ainda hoje ecoa no olhar de quem observa. E, de certo modo, continua nos inspirando. Um pesquisador brincou certa vez: se isso for mesmo uma escrita, os sumérios vão ter que dividir o crédito. O comentário gerou risadas, mas também reflexão. Por quê? Se Konar Sandal escrevia antes ou ao mesmo tempo que eles? Isso muda completamente o mapa mental da humanidade. E, convenhamos, os livros de história vão precisar de uma boa revisão. A hipótese de uma linguagem própria acendeu um debate mundial. Alguns defendem que os sinais eram apenas artísticos. Outros juram que representam sons, ideias e até leis.
O certo é que ninguém sai indiferente ao olhar para eles. É como se cada símbolo tivesse uma alma escondida. Arqueólogos do Irã e de outros países uniram forças para analisar os fragmentos. Microscópios, lasers e tecnologia moderna foram usados para estudar cada traço. Os resultados são fascinantes. Os sinais foram gravados com precisão e repetição. Isso não acontece por acaso. Acontece por ensino e costume. Ou seja, havia quem ensinasse e quem aprendesse a escrever. Isso muda tudo. Porque uma sociedade que ensina, organiza e preserva informação não é simples. É uma sociedade com memória, com regras e com propósito. E cada pedaço de argila é uma prova viva dessa consciência coletiva. Konar Sandal tinha escolas, não de pedra, mas de sabedoria. E se esses sinais forem apenas parte de algo ainda maior? Uma linguagem compartilhada com outros povos do Planalto iraniano? Alguns pesquisadores já identificaram semelhanças em outras regiões. Talvez fosse um idioma universal da antiguidade. Uma espécie de Esperanto milenar, nascido antes da Torre de Babel. A ideia pode soar poética, mas a arqueologia vive de poesia e paciência. Cada fragmento é uma frase que o tempo tentou apagar. E o papel dos arqueólogos é decifrar o manuscrito que o mundo deixou. Às vezes leva décadas, às vezes séculos, mas sempre vale a pena. Porque cada descoberta é uma conversa nova com o passado. Você já imaginou ser o primeiro a entender o que essas marcas dizem? Ler algo que ninguém mais compreendeu por milênios? Seria como ouvir a voz de uma civilização perdida, sussurrando em sua língua original. Uma sensação que nenhum prêmio ou fama poderia superar. E talvez alguém, em breve, tenha esse privilégio. Enquanto isso, os símbolos seguem guardando seus segredos. Cada tablete é um enigma que desafia o tempo e a curiosidade humana. Talvez falem de deuses, talvez de amor, ou quem sabe de colheitas. Mas seja o que for, eles são prova de que o ser humano sempre buscou se expressar, mesmo quando o mundo ainda não sabia o que era uma palavra. Alguns arqueólogos dizem que Konar Sandal não falava, ele escrevia em silêncio, e que sua linguagem não era apenas som, mas emoção gravada na argila. Essa imagem resume perfeitamente o que torna o sítio tão especial. Porque, em cada símbolo, existe um coração que ainda pulsa sob a areia. Um coração que, milênios depois, continua tentando nos alcançar. Konar Sandal, com seus sinais misteriosos, nos obriga a repensar o que é civilização. Talvez escrever não seja apenas comunicar, mas existir. Talvez a escrita seja a prova de que queremos permanecer, mesmo quando o corpo se vai. E talvez seja por isso que esse povo ainda fala conosco. Não por voz, mas por traço. E se tudo isso for apenas o começo? Se esses símbolos forem a ponta de um conhecimento ainda enterrado? A cada escavação, novas peças aparecem, como se a cidade estivesse nos testando. Mostrando um pouco, escondendo o resto, só para manter o suspense. Afinal, o mistério também é uma forma de prender a atenção. Konar Sandal, com suas marcas gravadas em silêncio, é mais do que ruína. É o espelho do desejo humano de ser lembrado. Deixar sua história, sua palavra, seu sinal. E, no fim das contas, talvez seja esse o verdadeiro milagre da escrita. Fazer o tempo se curvar diante de uma simples linha traçada no barro. Konar Sandal não era uma vila isolada. Escavações na região revelaram dezenas de sítios satélites, todos conectados por estradas antigas e canais de irrigação. Havia templos, áreas de produção e até bairros planejados. Alguns arqueólogos acreditam que essa civilização poderia estar ligada ao lendário reino de Arata, descrito em antigos textos sumérios, uma terra rica e distante, conhecida por sua arte e sabedoria. Mas, até hoje, não há consenso. Parte do mistério se perdeu com o tempo, e com o saque de milhares de artefatos logo após a enchente de 2001. Muitas peças acabaram no mercado negro, privadas de seu contexto arqueológico. Mesmo assim, cada nova escavação reforça uma verdade. Konar Sandal era grande, complexa e avançada. E estava ali, florescendo ao mesmo tempo que as primeiras cidades da humanidade. Mas aqui está o ponto que intriga até os arqueólogos mais céticos. Em 2023, após mais de uma década de pausa, o governo iraniano retomou as escavações em Konar Sandal. Novas análises indicam diversas oficinas artesanais, rotas de comércio confirmadas e traços de uma cultura urbana muito mais sofisticada do que se imaginava.
Alguns pesquisadores acreditam que estamos diante de um terceiro centro civilizacional, ao lado da Mesopotâmia e do Egito. Um lugar que floresceu, se desenvolveu e desapareceu, deixando apenas fragmentos. Mas por quê? O que teria acontecido com esse povo? Teriam sido engolidos pelo deserto? Ou teriam migrado, levando seus conhecimentos para outras regiões do mundo antigo? As respostas ainda estão enterradas. Mas o que já sabemos é suficiente para mudar a forma como olhamos para o passado. Konar Sandal nos mostra que a história da humanidade não começou em um único ponto. Ela nasceu de muitos povos, em muitos lugares, cada um contribuindo com sua parte no grande mosaico da civilização. Durante séculos, acreditamos que tudo começou na Mesopotâmia. Mas agora, o Irã ergue a voz de suas areias milenares e diz: nós também estávamos aqui. Uma cidade esquecida, um povo sem nome, e uma lição que ecoa até hoje. A história humana é maior do que as páginas que sobreviveram. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Você acredita que possa haver outras civilizações ainda escondidas sob a areia, esperando para serem descobertas? Deixe seu comentário. Quero saber sua opinião. Por que no Ecos da História? As vozes do passado ainda têm muito a dizer.